A história natural do planeta Terra. Para começar a contar a história do planeta onde vivemos, precisamos antes contar como o nosso universo foi formado. Há cerca de 13 bilhões e 800 milhões de anos, uma única partícula infinitamente quente e densa, que continha toda a matéria e toda a energia, chamada de átomo primordial, sofre uma grande e violenta expansão, arremessando matéria por todo o espaço, fazendo surgir o universo. Este evento é conhecido como Big Bang. Após o Big Bang, o universo quente e denso se expandiu com rapidez incompreensível para os padrões humanos, tornando-se mais frio e menos denso. Surgiram então as forças fundamentais da natureza, como o tempo e o espaço. Durante as primeiras centenas de milhões de anos, o universo foi um espaço escuro, sem estrelas, feito de hidrogênio, inundado com radiação cósmica de fundo. Entre 250 e 350 milhões de anos após o nascimento do universo, gradualmente as nuvens de hidrogênio começaram a se aglomerar através da gravidade e se aquecer até atingir as temperaturas que prevalecem no centro do Sol, quando a fusão nuclear poderia ter ocorrido. Assim nasceram as primeiras estrelas. Essa transição do universo escuro para um universo com luzes é conhecida como aurora cósmica. Cerca de 1 bilhão de anos depois do Big Bang, os elementos químicos começaram a se unir, dando origem às galáxias. As galáxias são aglomerados em forma de espiral, de estrelas, meteoroides, planetas e diversos outros corpos espaciais. A Via Láctea é a galáxia onde está situado o nosso sistema solar e ela se originou há 13 bilhões e 200 milhões de anos. Há 10 bilhões de anos, em um embate colossal, a Via Láctea fundiu-se com outra galáxia conhecida como Gaia Enceladus. Esta fusão deu origem à Via Láctea como ela é atualmente. O sistema solar está situado em um braço espiral externo da Via Láctea e é constituído pelo Sol por um conjunto de planetas, planetas anões, asteroides, meteoros, cometas, satélites e outros astros. Formou-se há 4 bilhões 568 milhões de anos e originou-se do colapso gravitacional de parte de uma gigantesca, densa e gelada nuvem molecular de gás e poeira. O Sol é a estrela central desse sistema, exercendo intenso domínio gravitacional sobre os demais corpos celestes. É responsável por 99,86% da massa do sistema solar e está a 150 milhões de quilômetros de distância da Terra. Há 4 bilhões 540 milhões de anos, nosso planeta começava a ser formado. A poeira cósmica que orbitava o Sol após seu nascimento foi se unindo através da ação da gravidade, formando rochas. Essas rochas foram agregando umas às outras e formaram o nosso planeta. O planeta recém-nascido é composto de magma em ebulição e não há continentes, somente um oceano de lava. A temperatura alcança 12.000 graus Celsius. Formação da Lua. Há 4 bilhões 510 milhões de anos, um planeta menor do que a Terra, conhecido como Theia, entra em rota de colisão com o nosso planeta. Os dois se chocam e o impacto causado pelo choque arremessa trilhões de toneladas de detritos para o espaço. Em cerca de 1000 anos, a gravidade une estes detritos e transforma em um anel de poeira e rochas quentes que passa a circular a Terra. Este anel origina uma esfera com mais de 3.000 quilômetros de diâmetro. É o nascimento da nossa Lua, que estava muito mais próxima do nosso planeta do que agora está. Encontrava-se a apenas 22.000 quilômetros de distância, muito aquém dos 388.000 quilômetros atuais. O impacto fez a Terra girar tão rápido que um dia durava apenas 6 horas.
Por cerca de 600 milhões de anos, a Terra permaneceu como uma bola de fogo, coberta de lava e sendo bombardeada por tempestades de meteoros que eram detritos que restaram da formação do Sistema Solar. Era Arqueozoica. Há 4 bilhões de anos inicia-se a Era Arqueozoica, que irá se estender até 2 bilhões e 500 milhões de anos atrás. O planeta estava coberto de vulcões que expeliam gases como metano, amoníaco e dióxido de carbono, formando a primitiva atmosfera onde inexistia oxigênio livre. Havia uma intensa atividade geológica e a crosta terrestre passava então por grandes mudanças com a formação de cadeias de montanhas. Os solos mais velhos da Terra são desse tempo. Há 3 bilhões e 500 milhões de anos surgem as cianobactérias, as primeiras formas de vida do planeta. As cianobactérias também são chamadas de algas azuis e são micro-organismos unicelulares procariontes capazes de realizar fotossíntese. O oxigênio produzido pelas cianobactérias, altamente reativo, interagia com outras substâncias presentes no mar, oxidando-as, principalmente o ferro proveniente de rochas que encontrava-se dissolvido na água. O ferro oxidado se depositava no leito oceânico, dando origem às formações bandadas de ferro, que são algumas das rochas mais antigas da Terra. Apesar do oxigênio estar sendo produzido no planeta, a composição da atmosfera permaneceu sem este gás vital para a vida por cerca de 1 bilhão de anos, até quando todo o potencial para oxidação se esgotou e as rochas e o oceano já não tinham mais como absorvê-lo, e ele então começou a acumular-se na atmosfera. Era Proterozoica. Há 2 bilhões e 500 milhões de anos inicia-se a Era Proterozoica, que irá se estender até 542 milhões de anos atrás. Grande evento de oxigenação. Há 2 bilhões e 400 milhões de anos, quando o oxigênio começou a acumular-se na atmosfera da Terra, uma parcela enorme da biodiversidade existente, todos seres unicelulares e procariontes, tais como bactérias, extremófilas e algas azuis, que não utilizavam oxigênio, foram dizimados. Os poucos sobreviventes da grande extinção passaram a usar oxigênio em benefício próprio, respirando. As maiores concentrações de oxigênio forneceram uma nova oportunidade para a diversificação biológica e para que a vida em nosso planeta, como é atualmente, pudesse existir. O oxigênio se associou ao metano, que estava na atmosfera primitiva, e gerou o gás carbônico. A retenção do calor diminuiu, fazendo com que a temperatura na Terra caísse drasticamente. As camadas de gelo branco começaram a cobrir mais e mais a superfície do planeta, fazendo com que mais calor fosse refletido para o espaço e mais fria ficasse a temperatura. A Terra entrava numa era glacial. Há 1 bilhão de anos surge o supercontinente Rodinia. Escondida sob o oceano, a crosta terrestre se dividiu em enormes placas. O núcleo da Terra, que é mais quente que a superfície do Sol, provoca o movimento das rochas sob a crosta. Esses movimentos puxam e empurram as placas ao redor do globo. Ao longo de 400 milhões de anos de movimentos, o supercontinente Rodinia é formado. Terra bola de neve. Há 790 milhões de anos, a Terra começou a congelar. O supercontinente Rodinia, que ocupava todo o polo sul do planeta, foi coberto por uma camada de gelo de 5 km de espessura. Entre 730 e 630 milhões de anos atrás, o planeta virou uma bola de neve. A temperatura nos polos chegou a 110 graus Celsius negativo. O aumento da atividade vulcânica levou à fragmentação do supercontinente Rodinia. Estes fragmentos voltaram a agregar-se em um novo supercontinente, o Pannotia, há 600 milhões de anos. Explosão Cambriana. Há 542 milhões de anos, as bactérias primitivas que sobreviveram à longa era glacial evoluem e os oceanos explodem de vida.
Surgem vários animais, como os trilobitas, as wiwaxias, as alucigenias e os anomalocaris. A explosão cambriana marca o início da Era Paleozoica, que irá se estender até 252 milhões de anos atrás, e dentro da Era Paleozoica, o início do período Cambriano, que terminará em 488 milhões de anos atrás. O período Cambriano marca um ponto importante na história da vida na Terra, pois é o período de tempo em que a maioria dos grupos principais de animais apareceram no registro fóssil. Embora tenha havido uma grande variedade de plantas marinhas, não haviam plantas terrestres. Há 540 milhões de anos, com novas movimentações das placas tectônicas, o antigo supercontinente Pannotia forma um novo supercontinente, o Pangeia. Há 488 milhões de anos, inicia-se o período Ordoviciano, que se estende até 443 milhões de anos atrás. Durante o Ordoviciano, ocorre uma expansão e diversificação dos animais conchíferos, braquiópodes e gastrópodes, e o surgimento dos molúsculos nautiloides e de peixes primitivos. Houve também o surgimento e o desenvolvimento de grupos que sobreviveram e foram evoluindo até o presente, além da flora primitiva que inicia a transição para o ambiente terrestre. Extinção em massa do Ordoviciano. Ocorreu há 443 milhões de anos e foi o segundo maior evento de extinção em massa na história da Terra, extinguindo entre 60% e 70% das espécies. Nesse período, a vida se encontrava nos oceanos. Os especialistas estimam que uma rápida glaciação congelou a maior parte da água do planeta, provocando a queda do nível do mar. Os organismos marinhos, como as esponjas e as algas, foram os principais afetados, assim como os moluscos, cefalópodes primitivos e peixes sem mandíbula. Período Siluriano, de 443 milhões a 416 milhões de anos atrás. Com a radical transformação climática que dizimou grande parte do bioma no período Ordoviciano, o período Siluriano é marcado por gerar um processo de revitalização na fauna e na flora. Nesta época surgiram diversas espécies de invertebrados, trilobitas, crinoides, escorpiões marinhos e cefalópodes. Também apareceram recifes de corais, as primeiras plantas terrestres, peixes de água doce com mandíbulas e os primeiros insetos. Período Devoniano, 416 a 359 milhões de anos atrás. Durante o Devoniano ocorreu a proliferação dos peixes, que dominaram de vez os ambientes aquáticos, motivo pelo qual o Devoniano é conhecido como Era dos Peixes. Além dessa proliferação, surgem peixes com mandíbula, surgem também anfíbios, amonitas e os primeiros tubarões. Com relação à vida terrestre, esta permanece dominada por artrópodes, dentre eles escorpiões e centopeias. Há 375 milhões de anos, um peixe chamado Tiktaalik começa a sair da água, se aventurando na terra firme. Ao longo dos próximos 15 milhões de anos, essas criaturas evoluíram e fizeram da Terra o seu lar. Todos os vertebrados que irão viver em terra firme, dinossauros, aves, mamíferos, humanos, descendem desta criatura. Período Carbonífero, 359 a 299 milhões de anos atrás. O Carbonífero tem esse nome devido às grandes quantidades de carvão mineral encontradas em formações rochosas da época na Inglaterra. Essas grandes formações de carvão têm origem nas grandes florestas e pântanos que cobriam a maior parte das terras imersas do período. O período também merece destaque pela proliferação dos animais terrestres, com grande variedade de artrópodes e anfíbios, sendo que estes últimos se diversificaram e dominaram o período, que poderia ser considerado uma era dos anfíbios. Surgem os primeiros répteis e os primeiros insetos com capacidade de voar.
Sobre os artrópodes, destaca-se o surpreendente tamanho de alguns comparado aos atuais. O gigantismo dessas criaturas seria consequência de uma maior porcentagem de oxigênio na atmosfera, que chegava a superar 35% contra cerca de 21% da atualidade. Invertebrados gigantes. Há 300 milhões de anos, durante o período carbonífero, o planeta foi habitado por invertebrados gigantes. A meganeura, semelhante às atuais libélulas, atingia 75 centímetros e foi o maior inseto que já viveu na Terra. Nesse mesmo tempo, a artopleura, uma parente gigante das centopeias, com seus 2,5 metros, corria pelo chão das florestas. E o Pulmonoscorpius, o escorpião gigante de 70 centímetros, tinha uma picada capaz de derrubar pequenos vertebrados. Período Permiano, de 299 milhões de anos a 252 milhões de anos atrás. É o último período da Era Paleozoica. As florestas extensas do Carbonífero desapareceram, deixando para trás vastas regiões de deserto árido no interior continental. Répteis que podiam lidar melhor com condições mais secas predominaram no lugar de seus ancestrais, os anfíbios. Surgem e proliferam as coníferas, que se tornam as plantas dominantes a partir desse período e se mantêm até o período Cretáceo, quando se dá a proliferação das angiospermas. Extinção em massa do Permiano. Há 252 milhões de anos aconteceu a maior extinção em massa da história do planeta. Grandes erupções vulcânicas aconteceram na Sibéria. Um enorme manto de magma emergiu das profundezas da Terra. Uma parte da vida foi extinta pela lava e do outro lado do continente Gondwana, a extinção aconteceu através das cinzas dos vulcões que se espalharam pelo globo. Nos oceanos que se tornaram quentes demais, as plantas, os trilobitas, os predadores, tudo se foi. Em 500 mil anos de erupções vulcânicas, 95% da vida foi dizimada. Pouquíssimas criaturas sobreviveram se enterrando e se alimentando do que encontravam. Era Mesozoica. Há 252 milhões de anos, após a extinção do Permiano, inicia-se a Era Mesozoica. Era marcada pelo surgimento e depois domínio dos dinossauros. Está dividida em 3 períodos: Triássico, Jurássico e Cretáceo. Finaliza com a extinção dos dinossauros há 65 milhões de anos. Há 245 milhões de anos, surge no planeta um réptil com cerca de 3 metros de comprimento. O Nyasasaurus parringtoni é o primeiro do planeta de um grupo de animais que iria dominar a paisagem pelos próximos 180 milhões de anos: os dinossauros. Foram os maiores animais que já habitaram o planeta. A palavra dinossauro vem do latim e significa lagarto terrível. Com espécies pequenas, de tamanho comparável ao de uma galinha, e outras que ultrapassavam os 10 metros de altura, os dinossauros tinham hábitos alimentares variados, sendo que algumas espécies eram herbívoras e outras carnívoras. 200 milhões de anos. Fragmentação do Pangeia. Há 200 milhões de anos, o Pangeia começou a se fragmentar. Inicialmente deu origem a 2 megacontinentes, denominados de Laurásia, que era composto pela América do Norte, Europa e Ásia, e o Gondwana, que era composto pela América do Sul, África, Índia, Austrália e Antártida. Esta separação ocorreu lentamente e se desenvolveu deslocando sobre um subsolo oceânico de basalto. Após esse processo, esses 2 megacontinentes deram origem à configuração atual dos continentes que conhecemos. Extinção dos dinossauros. Há 65 milhões de anos, um asteroide com 10 km de extensão, viajando a 70 mil km por hora, se chocou com o nosso planeta. O impacto liberou energia de milhões de bombas nucleares e a temperatura na Terra atingiu 527 graus Celsius. Alguns pequenos mamíferos conseguiram sobreviver a esta catástrofe toda.
terminava o reinado dos dinossauros. Era Cenozoica, de 65 milhões de anos até a atualidade. A principal classe a evoluir nesta era foi a dos mamíferos, por isto a Era Cenozoica também é conhecida como Era dos Mamíferos. Está dividida em 3 períodos: Paleogeno, Neogeno e Quaternário. Período Paleogeno, de 65 a 23 milhões de anos atrás. Foi neste período em que a Terra se recuperou da catástrofe que extinguiu os dinossauros. A fauna do Paleogeno se caracteriza pelos mamíferos primitivos, com parentesco distante dos atuais, e pelas aves do terror. Os mamíferos se transformaram de algumas formas pequenas e generalizadas e começaram a evoluir para a maioria das variedades modernas que vemos hoje. Há 47 milhões de anos surge no planeta o Darwinius macillae, um primata que pode ser o ancestral de todos os demais primatas, incluindo os humanos. Período Neogeno, entre 23 milhões e 1,8 milhão de anos atrás. Neste período ocorreu a expansão dos mamíferos de grande porte e o aparecimento dos hominídeos. A fauna e a flora se mostra com grande grau de parentesco com o atual, sendo que mais de 70% das espécies de plantas e animais desta época sobreviveram até nossos dias. Entre 3,8 e 3,5 milhões de anos, surge na África o Australopithecus afarensis, sendo um possível ancestral do homem. Sua postura era bípede, ereta ou semi-ereta e media entre 1 metro e 1,5 metro. Período Quaternário, de 1.800.000 anos até atualmente. Aparição do homem, um acontecimento de grande importância registrado no período Quaternário, foi o notável desenvolvimento experimentado pelos hominídeos, grupo de primatas muito evoluídos, caracterizados pela posição ereta e bípede. Homo sapiens ou humanos. A espécie surgiu há cerca de 350 mil anos na região leste da África e adquiriu o comportamento moderno há cerca de 50 mil anos. E desde que adquiriu o comportamento moderno, o ser humano vem ajudando a moldar a face do planeta Terra, ocupando espaços, construindo cidades e erguendo obras em seu benefício próprio e muitas vezes também destruindo o que a Terra levou bilhões de anos para construir.